Botafogo vive caos, Botafogo vive tragédia, Botafogo vive um momento nunca antes imaginado pelo seu torcedor. Já imaginamos de tudo, já passamos por tudo, segunda divisão, campanhas ridículas, pífias, mas jamais pensamos em deixar de existir. Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso ainda glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, pedindo a você que deixe seu like, deixe seu comentário. Se você for novo por aqui, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal, porque aqui você é sempre muito bem-vindo. Galera, como eu disse no início do vídeo, já passamos por tanta coisa nessa história do Botafogo. Eu esperei 21 anos para ver o primeiro título do Botafogo. Eu vibrei com o título de 95, eu vi o título de 92 escorrendo pelos dedos, quando o Flamengo foi campeão. Eu vi um título de 2023 escorrendo pelos dedos, quando o Botafogo fez o segundo turno horroroso e deixou o título escapar. Mas eu vi o Botafogo campeão da Libertadores, um sonho quase inimaginável. Eu vi o Botafogo campeão brasileiro de novo, após quase 30 anos. Tudo isso foi bom, foi aprendizado, foi sofrimento, foi alegria. É isso que faz o torcedor do Botafogo ser diferente. É por isso que nós dizemos sempre que nós não escolhemos ser botafoguenses. Nós fomos escolhidos. Não é uma coisa que acontece. Deu escolher ser Botafogo. Mas eu fui arrebatado para o Botafogo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou de uma família de 7 irmãos, onde 3 eram tricolores, são tricolores, 3 flamenguistas. Eu sou o mais novo da família e sou torcedor do Botafogo. Por que eu não recebi influência dos tricolores ou dos flamenguistas? Por que eu não recebi influência? Porque eu fui escolhido para ser Botafogo. Ser Botafogo é algo diferente de tudo aquilo que as pessoas estão acostumadas. Nenhum torcedor do futebol brasileiro vai entender o que é ser botafoguense. Essa coisa de ressurgir como uma fênix das cinzas, isso é muito nosso, é muito peculiar. Com toda a ordem de sofrimento, com toda a tragédia futebolística que aconteceu na história do Botafogo, nós somos um time, um clube que revelou talvez os maiores jogadores do futebol mundial. Nós somos um clube que revelou Garrincha, que revelou Nilton Santos e tantos outros que passaram por lá, como Jairzinho, como Quarentinha, como Marinho Chagas, Túlio Maravilha, Louco Abreu, Maurício, que deu o título para a gente em 1989, e eu estava lá no Maracanã. Então a nossa história é repleta de muita coisa bonita, mas também de muito sofrimento, mas também de muita tristeza. Quando nós perdemos a nossa sede General Severiano, quando a gente tinha que jogar no Caio Martins, quando a equipe treinava em Marechal Hermes, tudo isso faz parte do contexto do Botafogo. Mas hoje a gente se depara com algo muito triste, muito pior do que tudo isso. Porque a gente se depara hoje com uma situação de falência. O Botafogo pode deixar de existir por conta da irresponsabilidade e do mau caratismo desse americano chamado John Textor, que muitas vezes foi enaltecido pelo torcedor brasileiro, inclusive por mim, que acreditei que ele fosse uma pessoa honesta, que ele fosse uma pessoa correta, que ele fosse fazer o Botafogo ser grande, não só pela história, mas também pelas conquistas, porque era isso que o torcedor botafoguense esperava. Uma grandeza também de conquistas. Não só de ter revelado o Garrincha, não só de ter sido responsável por pelo menos 3 títulos mundiais pela seleção brasileira, onde tinha a maioria dos seus jogadores e todos eram titulares, não só pelo fato de ainda hoje
ser o clube que mais cedeu jogador para a seleção brasileira em Copa do Mundo, mas também por conquistar grandes títulos. Era isso que a gente esperava que fosse acontecer daqui para frente. Mas coube a John Textor pegar tudo aquilo que ele começou a construir e ele próprio destruiu tudo. Foram muitas vendas de jogadores, foram muitas premiações pelas conquistas, pelas participações, e esse dinheiro simplesmente evaporou, nada foi feito desse dinheiro para benefício do Botafogo, nada foi feito, e foi gerada uma despesa, um déficit, foi gerada uma dívida de quase 3 bilhões. Como explicar que um clube que arrecadou muito ainda tem uma dívida de 3 bilhões? Se nós fizermos uma conta bem baixa, bem rala, se você soma o que você deve com aquilo que você conquistou, dá 5 bilhões, dá 5 bilhões, 6 bilhões, porque o clube está devendo quase 3 bilhões de reais. Com tanto dinheiro que ganhou com venda de atleta, com conquista de título, com participação em Mundial de Clube, com participação com cota de televisão, com dinheiro que entra quando o estádio Newton Santos é alugado para shows, com propagandas em volta do estádio. Cadê esse dinheiro? O que foi feito desse dinheiro? Esse mau caráter desse John Textor destruiu sonhos. Esse impostor, esse falso milionário, esse calhorda, destruiu sonhos. Ele pegou aquilo que o botafoguense tinha de mais precioso e jogou na lata do lixo. Hoje, nós somos um grupo de torcedores extremamente preocupados com o futuro do Botafogo. O que será do futuro do Botafogo? Agora, com mais esse transfer ban que surgiu, já são 3 ativos, e muitos outros podem vir, podem ter certeza disso. Eu falei diversas vezes aqui no canal que coisas piores iriam acontecer e fui xingado por alguns torcedores, fui chamado de não torcedor do Botafogo. Já me disseram: como que você torce o Botafogo fazendo tantas críticas? Porque eu estava vendo o que estava acontecendo. Ao passo que os famosos, os que têm milhões de seguidores, os que ganham grana, eu não ganho nada com isso aqui não, tá? Financeiramente não ganho nada. Nada. Mas os que ganham ficaram fazendo médiazinha aqui, médiazinha ali, porque tem acesso ao clube, tem acesso a informações privilegiadas, deve ganhar uma graninha, tem patrocinadores aí de empresas que anunciam nos seus canais. Ficaram fazendo média. Hoje alguns estão batendo, mas tempos atrás ficavam passando pano quente. E aqui nós falamos várias vezes que a coisa ia piorar, e está piorando, e eu volto a afirmar, vai piorar mais, eu não sei aonde nós vamos parar desse jeito. Agora eu fico preocupado, porque com a conquista de 2023 para cá, né, quando o título escorreu entre os dedos, muitas crianças se tornaram botafoguenses, muitos jovens que não ligavam muito para futebol, quando viram aquela paixão do botafoguense, quando o torcedor botafoguense invadiu Buenos Aires, lá no mais Monumental, e eles criaram um amor, uma paixão pelo Botafogo, que pode ter uma duração muito curta. E se o Botafogo deixar de existir? O que vai ser desses milhões de torcedores apaixonados? Devemos tudo isso a esse mau caráter, a esse milionário fajuto, que tudo que a gente escuta falar é que ele pegou dinheiro com um, pegou dinheiro com outro, foi pegando dinheiro. A gente nunca ouviu falar que ele tivesse colocado a mão no bolso e botado dinheiro no Botafogo. É sempre do investidor. E aí a gente passa por tudo isso por conta desse calhorda que hoje está à frente do Botafogo.
E aí a justiça tira John Textor da frente do Botafogo, a justiça coloca John Textor na frente do Botafogo, e o Lyon sai, o Lyon volta, e a Ares não sei o quê, e é uma zona completa o que acontece no Botafogo hoje, o que acontece nessa Eagle Football Holding, sei lá das contas aí. Bando de pilantra que destruíram os clubes por onde passaram. Esse John Textor, esse americano calhorda, ele é detestado em todos os clubes por onde ele passou. E esse calhorda fica contando história todo dia para o torcedor botafoguense, como se algum torcedor, aliás, tem torcedor que ainda acredita, tem torcedor trouxa ainda, que acredita nele. Todo dia conta uma história diferente, que vai investir aqui, vai investir ali, está querendo comprar clube da Alemanha, está querendo comprar clube em Portugal. Com que dinheiro, seu safado? Com que dinheiro, seu calhorda? Seu pilantra? É triste chegar na situação que nós chegamos. E Bruno Cantarelli dizia, né, que o ano de 2024 teria sido o pior ano dos próximos 10 anos. Infelizmente, Bruno Cantarelli, você estava equivocado. Nós estávamos equivocados, porque nós acreditávamos nisso também. Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você for novo aqui no canal, por dessa moral pra gente, inscreva-se no canal, porque aqui você é muito bem-vindo. Valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.